Olá, meu amigo, minha amiga, técnico ou técnica em segurança do trabalho. Também vou me referir aos bombeiros, civil, militar e etc. Nós vamos apresentar um trabalho sobre proteção contra incêndio e explosões. Bom, então, dito isso, nós vamos ao conteúdo exatamente. A introdução. Fogo e explosão, aspecto básico, classificação e tipos, prevenção, minimização de estragos, legislação, conclusão e etc. Introdução: fogo, substância química, acidentes, incêndio, explosão e vazamento. Então, quando nós falamos em fogo, já temos a conotação que nós temos um agente químico que está provocando esse incêndio. Ou seja, uma reação química entre um combustível, um comburente, na presença de calor. Então, substância química e acidentes, incêndio, explosões e vazamentos. Acidentes no ano. Acidentes no ano, 250 milhões de acidentes em todo o mundo. Mortes por ano, 1 milhão. Mortes por dia, 2.740 mortes por hora, 114 mortes por minuto, 2 pessoas morrem por minuto no mundo todo. Bom, os acidentes no Brasil, no ano, 343.996 mortes ano, 3.094 mortes mês, 258 e mortes por dia, 9. Então, em todo o Brasil, essa é a nossa expectativa de perda de vida por acidentes. Então, aqui nós temos um gráfico que nos mostra a, a prevenção de incêndio. Conforme nós vamos subindo a escala, nós vamos ter mais incêndio. Então, vamos começar pela Suíça, está lá embaixo, depois Portugal, Venezuela, Espanha, Argentina, Canadá, França, Reino Unido, Brasil, México e os Estados Unidos. Sendo que o campeoníssimo, claro, é os Estados Unidos, evidente. Acidentes. Aqui nós temos uma tabelinha ali que nos diz que no Brasil nós tivemos 343.993 acidentes, causando 3.094 mortes. E o gráfico nos mostra como isso aconteceu, etc. 29 de abril, uma data muito significativa para a saúde e segurança no trabalho. Em 28 de abril de 1969, a explosão de uma mina nos Estados Unidos mata 78 trabalhadores. A tragédia marca a data como Dia Mundial em memória às vítimas de acidentes do trabalho. Com foco na prevenção, a OIT institui 28/4 como Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho em 2003. No Brasil, somente em 2005, nós tivemos 491.711 brasileiros foram vítimas de acidentes e doenças durante o exercício de sua atividade. 2.708 trabalhadores morreram em um total de 7 óbitos por dia, ou uma morte a cada 3 horas em média. Isso é uma vergonha para nós brasileiros, principalmente para nós que trabalhamos com segurança e saúde no trabalho. Isso quer dizer que o nosso trabalho é ineficiente. E essa ineficiente, agora eu vou dizer que muitas delas
é por falta de conscientização dos gestores das indústrias e do trabalho. Acontece que não adianta nós termos, por exemplo, um técnico em segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, se a organização aonde essas pessoas trabalham, lá em cima, no topo da pirâmide, o diretor-presidente não tem consciência do que é prevenção de acidentes do trabalho e doenças do trabalho. Então, eu diria que nós teríamos que, em vez de formar tantos técnicos, tantos engenheiros, nós deveríamos obrigar o CEO das empresas, os gestores, todos eles tivessem, no mínimo, um curso de conscientização sobre acidentes do trabalho e doenças profissionais. Por quê? Quem está lá no topo da pirâmide, se ele se importar com acidentes, evidentemente que quem está abaixo dele também vai se interessar pelo caso. Por exemplo, o diretor, ele é um prevencionista, evidentemente que o seu gerente será um prevencionista, o seu supervisor será um prevencionista, e o chefe de turma também será um prevencionista. Então, isso lá de cima emana a ideia da segurança e ela vem escorrendo pela pirâmide até o trabalhador. Isso é interessante. Mas, quando isso não acontece, evidentemente que nós temos sérios problemas. Introdução ao fogo. Substância química, acidentes, incêndio, explosão e vazamento. Vamos ter uma definição disso. O fogo ou queima é uma rápida reação exotérmica de um combustível em ignição. Fogo, combustível, comburente e calor. É o triângulo do fogo. O combustível pode ser sólido, líquido ou gasoso, mas vapores e líquidos são, em geral, mais facilmente levados à ignição. Aqui eu vou fazer um parênteses para lhe explicar uma coisa que acho que você talvez não tenha ainda se dado conta disso aí. Se eu lhe fizer a pergunta simples e elementar, se madeira queima, obviamente que você vai me dizer que madeira queima e eu vou lhe dizer que madeira não queima. Por que que eu digo que madeira não queima? Porque para haver a queima, para haver a combustão, há necessidade de nós termos dois gases ou um gás e um vapor numa mistura estequiométrica com oxigênio para que se dê a reação química chamada de combustão. Bom, então, para que a madeira venha a queimar, evidentemente, é necessário transformá-la em gás. Então, nós vamos primeiro colocar o fogo, a madeira no fogo, e essa madeira que está na temperatura ambiente, ela inicialmente vai absorver calor sensível até a temperatura de 100 graus, aonde ela estabiliza nos 100 graus, porque começa aí a reação de formação de
vapores da umidade do ar, da umidade da madeira, que a madeira mais seca sempre tem 20% de umidade, e essa madeira, enquanto ela não evaporar toda a sua umidade, ela vai ficar com calor latente de vaporização e ela não vai passar dos 100 graus. Quando ela eliminou toda a água, então ela novamente vai aumentar o seu calor, calor sensível, até a temperatura de 180 graus, aonde ela vai começar a emitir os gases de combustão. E esses gases de combustão, agora, em contato com o oxigênio do ar e o calor da chama, é que vai dar a reação química chamada de combustão. Por isso eu digo que lenha não queima, o que queima é os gases da lenha aquecida a mais de 180 graus, ok? Então, o fogo ou queima é uma rápida reação exotérmica de um combustível em ignição. Fogo, combustível, comburente mais calor, nós temos então o triângulo do fogo. O combustível pode ser sólido, líquido, gasoso, mas vapores e líquidos são, em geral, mais facilmente levados à ignição. Então, nós temos aqui o fogo como sendo o tetraedro do fogo, nós temos combustível, calor, comburente, que é o oxigênio, e a reação em cadeia, que é aquilo que faz com que haja mais combustível, formando gases para que haja a reação química. E isso chama-se reação em cadeia. Bom, então nós vamos ver agora o triângulo do fogo. Nós temos o combustível, nós temos o comburente, que é o oxigênio, nós temos calor, e esses três aí dá reação química e forma a reação em cadeia, formando então o tetraedro ou quadrilátero do fogo. Tetraedro do fogo. Nós temos tetraedro do fogo, fase inicial, comburente, calor, reação química, calor, combustível, reação química em cadeia, e nós temos então agora o tetraedro do fogo, combustível, comburente, calor, e essa reação química é que dá o tetraedro do fogo. Como se inicia o fogo? O fogo necessita de três componentes básicos para iniciar: combustível, por exemplo, papel, madeira, oxigênio, que é o que tem o ar, tem 23% de oxigênio, força de ignição, e aí nós vamos ter, então, o triângulo do fogo. Quando inicia, acarreta em transmissão de calor, chama, gases tóxicos e fumaça. Então, o incêndio em si, ele traz todos esses inconvenientes que nós vemos. Agentes para a existência do fogo. Agente, combustível. Nós temos combustível sólido, plástico, pó de madeira, fibras, partículas metálicas. Combustível líquido, gasolina, acetona, éter, pentano. Combustível gasoso, acetileno, propano, CO, que é óxido de carbono, e hidrogênio. Oxidante, sólido, peróxido metálico, nítrico, amônia. Oxidante líquido, H2O, acetato de nitrílico, acetato de perclórico. Gasosos, nós temos combustível, acetileno, propano, óxido de carbono, hidrogênio, oxidantes, oxigênio,
Fluoreto, fontes de ignição, faísca, chama, eletricidade, estática, calor e etc. Tá. Combustível sólido. Combustível é todo material que queima. São sólidos, líquidos, gasosos, sendo que os sólidos e os líquidos se transformam primeiramente em gás para, pelo calor, e depois inflamarem. Sólidos, madeira, papel, tecido, algodão, etc. Então, como nós já vimos, a madeira ela tem que ser aquecida a mais de 180 graus, onde ela vai emitir gases de combustão, e esses é que vão propiciar a reação química com o oxigênio e o calor, na presença do calor, para dar a reação química chamada combustão. Combustível líquido. Nós temos os combustíveis líquidos divididos em dois: combustíveis voláteis e combustíveis não voláteis. Os voláteis são os que desprendem gases inflamáveis à temperatura ambiente. Então, quando nós temos os voláteis, nós temos, por exemplo, a gasolina, nós temos as pastas, aquelas que têm solventes, estão sempre inalando solventes. E os não voláteis são os que dependem de gases inflamáveis, a temperatura maiores do que o ambiente. Então, o óleo, a graxa, todos esses não exalam, né? Não são voláteis, não estão exalando, né, os gases de combustão. Combustível gasosos são propano, butano, etano, todos esses gases liquefeitos de petróleo que nós temos em botijões, todos esses aí são gases combustíveis. E agora vamos ver uma questão muito conveniente, que é falar sobre o bujão de gás, o P13 ou P20, onde nós temos, por exemplo, 13 quilos de gás liquefeito de petróleo, GLP. Esse gás, a 6 atmosferas de pressão, ou seja, 6 kg-força por centímetro quadrado de pressão interna, ele se liquefaz. Então ele fica ali, vai para dentro do bujão, nessa pressão aí ele se transforma em líquido e nós conseguimos colocar 13 quilos de gás liquefeito, evidentemente, dentro de um bujão P13, desses que nós usamos na cozinha. Agora, esse bujão, ele é feito para resistir à pressão interna de 6 quilos várias vezes. Ele deve ter uma segurança 3, 4, por aí. Mas acontece o seguinte, que esse bujão, vocês estão vendo assim na parte de onde faz a ligação, bota ali a válvula redutora de pressão para depois ir para o fogão. No lado ele tem uma válvula de segurança, porque se você colocar esse bujão dentro de um fogo, por exemplo, ele, antes de explodir, o que que ele vai fazer? Ele vai abrir essa válvula de segurança, porque vai aumentar a pressão e ela resiste até uma determinada pressão e ela estoura. Então, ele deixa sair o gás sem que o bujão estoure, dê um baita estouro no incêndio. Mas, se o fogo for muito violento, essa válvula não é suficiente e ele vai explodir, evidentemente, o que ocorre num incêndio de casa. Mas num pequeno incêndio dentro do próprio fogão, isso não acontece. Ela explode e, evidentemente, que vai fazer com que o gás saia por ali. Comburente. Comburente que nós temos é o oxigênio.
Temos outros componentes também, mas o que é abundante é o oxigênio. É o elemento ativador do fogo que se combina com os vapores inflamáveis de combustíveis, dando vida às chamas e possibilitando a expansão do fogo. Compõe o ar atmosférico, uma percentagem de 21%, sendo que, no mínimo, o oxigênio para sustentar a combustão é 16%. Então, de 0 a 8% de oxigênio não ocorre a combustão, de 8 a 13% de oxigênio a combustão é lenta, e de 13 a 21 a combustão é viva. Então, nós temos o ar, que tem 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases. Reação em cadeia. O que vem a ser a tal de reação em cadeia? Os combustíveis, após iniciar a combustão, geram mais calor. Esse calor provocará o desprendimento de mais gases ou vapores combustíveis, desenvolvendo uma transformação em cadeia, ou seja, reação em cadeia, que em resumo é o produto de uma transformação gerando outra transformação. Então, nós temos aqui o calor sendo radiado e vai se proliferando através dos elementos combustíveis. Que o calor é uma forma de energia e elemento que dá início ao fogo, e ele que faz o fogo se propagar. Pode ser uma faísca, uma chama, ou até um superaquecimento em máquinas e aparelho energizado. Então, nós temos várias fontes de calor para que nós venha sustentar o fogo. Ficamos por aqui por enquanto. Essa é a aula 1. Teremos, então, depois a aula 2, ok? Muito obrigado pela atenção.